Bom dia, que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um de nós e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. É a segunda vez que venho a essa conferência, agradeço o convite que me foi feito. É uma alegria a gente poder rever amigos, fazer novos, conhecer novas pessoas e conversar um pouco sobre uma matéria comum a nós todos, que é o pensamento espírita, que é a ideia espírita. E a proposta que nos foi feita, então, para conversarmos, me disseram que eu podia ficar à vontade, então eu creio que umas 3 horas a gente encerra a introdução do assunto. Mas vamos fazer com que essas próximas 3 horas transcorram como se fossem 50 minutos, mais ou menos. E propuseram que conversássemos justamente sobre essa ideia do Espiritismo, com esse olhar para o futuro, chamando a ideia para a nova era. Quando falamos em era, nós trazemos uma ideia de temporalidade, nós trazemos uma ideia de tempo. E é preciso que reflitamos sobre o que é de fato o tempo. O que é esse tempo que foi dito, proclamado, indicado por várias pessoas, referindo-se a eras novas, a momentos novos, na linguagem espírita, a mundos de regeneração. Mas o que é de fato essa ideia do tempo? Se nós pensarmos, tempo é um tanto abstrato, porque nós não temos medições para o tempo. Nós não temos medidas que possam seguramente medir o tempo. Como não temos? Nós temos os anos, os meses, as horas, tudo isso mede tempo. Não, nada disso mede tempo. Tudo isso mede espaço. O ano é uma medida de espaço. Um ano é o espaço que a Terra percorre em torno do Sol. É todo o espaço que ela percorreu em torno do Sol. Isso é um ano. Um dia é o espaço que a Terra percorreu em torno do seu eixo. Ou 365 avos do espaço que ela percorre em torno do Sol. Uma hora é 24 avos do espaço que a Terra percorre em torno do seu próprio eixo. Então, são medidas de espaço que nós tentamos colocá-las para o tempo. E assim sendo, o que é o tempo? O desgaste do relógio. Isso é que é o tempo. Tempo não é cronológico. Tempo é algo percebido, sentido, vivenciado. Se nós observarmos os textos ou velho testamentários, nós perceberemos que quando eles tratam de tempo, eles não tratam de datas. Não fixa-se data e nem quantidade de dias para que ocorra. Eles utilizam pronomes denotativos, naqueles tempos, naqueles dias, mas não indicam claramente, porque as coisas acontecem em momentos determinados, não em tempos definidos. Se nós olharmos o Eclesiastes, lá do Velho Testamento, no capítulo 3, já no versículo 3º, nós vemos o autor descrevendo: todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Veja que interessante. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. E eles dizem: há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de espalhar, há tempo de ajuntar o que se espalhou, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E ali eles colocam até o versículo 22, todos os tempos, todas as condições de idas e vindas, vezes e revezes, mostrando-nos que as coisas acontecem sempre nos momentos aprazados,
não nos momentos que nós queiramos que sejam. Isso nós chamamos de maturidade, momento de maturidade, momento propício, momento adequado, em que a soma das consciências entendem e interpretam o momento e não a data. Por isso que vemos no versículo 36 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos fala do sermão profético, ele apontar que não há uma precisão para os acontecimentos. Nesse versículo 36 ele diz: quando essas coisas ocorrerão, ninguém o sabe, nem o Filho, nem os anjos dos céus, somente o Pai. Veja a fala do Cristo. Quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, porque não tem uma data. Quantas datas já foram ditas ao longo da humanidade que nós estaríamos entrando em momentos diferentes? E nenhuma foi determinada. Porque não é data, é momento. Veja, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Porque só o Pai é onisciente. Então, vejamos que quando se fala em era, nós não podemos dar uma data. Nós não podemos precisar, como Cristo não precisou, quando ele fala do sermão profético. Ele vai dizer que o fim chega. Mas quando? Quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, diz ele. Quando esse evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí será o fim. Quando o evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra. E quando será isso? Quando o evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra. Não tem a data. Porque vai depender da nossa maturação. Então nós percebemos que as coisas vão ocorrendo, transformando-se gradativamente nos momentos certos. Se nós olharmos a fala do Cristo, que o evangelista João, no capítulo 16 do seu evangelho, lá no versículo 12, ele vai escrever uma fala de Jesus que deixa claro esse aspecto dos momentos de maturação. Diz o Cristo: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas, quando vier o Consolador, que da parte do meu Pai ele há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito, porque não falará de si mesmo, mas das coisas que ouviu do meu Pai. Vejam, em outras palavras ele dizia: eu preciso ensinar mais coisas, mas vocês não conseguem entendê-las agora. E se eu ensiná-las agora sem a condição de entendimento, seria o mesmo que jogar pérolas, na linguagem do Cristo, aos porcos. Tivemos um diálogo entre Jesus e Pilatos, narrado pelo evangelista João, em que Pilatos inquire a Jesus, a inquiri-lo, e ao inquiri-lo, ele pergunta: sois rei? E Jesus responde: tu o dizes. Ele insiste na pergunta: sois rei? Ele diz: meu reino não é deste mundo. E Pilatos lhe pergunta: que vieste aqui fazer? E Jesus responde: dar testemunho da verdade. E Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? E qual foi a resposta de Jesus? O silêncio. Jesus não respondeu a Pilatos. Todas as perguntas que lhe faziam, ele trazia uma resposta que seja na didática do ensino das parábolas. Mas ele trazia, que fosse na didática do ensino das parábolas, mas ele trazia uma resposta. E essa pergunta feita por Pilatos, uma pergunta fundamental,
porque Jesus havia dito que daria testemunho da verdade. O que é a verdade? Jesus não responde. Porque uma verdade é um valor tão nobre, que se dita para ouvidos mentirosos, se transforma em mentiras. Verdade, ela não é construída por ensino. A verdade é fruto do tempo, da maturação das ideias. E ali Jesus silenciou. E abrindo um parêntese, quantas vezes nós gostamos de falar umas verdades para as outras pessoas? Vou te falar umas boas verdades, que mal nós mesmos as conhecemos. A verdade, ela tem 3 faces. A face que eu vejo, a face que o outro vê, e a realidade, que pode ser diferente das 2 faces. Por isso Jesus ali aguardou. Muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, o Consolador, que da parte do meu Pai Ele há de enviar, Ele vos ensinará todas as coisas. Vejamos que há uma condicionante temporal, mas quando vier, quando é esse quando? Quando estivermos ou estivéssemos em condições de entendermos. Quando nós começássemos a fazer perguntas que ainda não haviam sido feitas. E aí as respostas sempre são diretamente proporcionais às perguntas que fazemos. Nunca nos chegará uma resposta sem que antes elucubremos uma pergunta. Porque aquele que elucubra uma pergunta tem a capacidade de entender a resposta. Ou ensaiar o entendimento para a resposta, salvo perguntas retóricas, que não nascem da vontade de conhecer, da vontade de aprender. E aí nós percebemos que em termos do ensinamento da realidade da vida, nós tivemos eras, e em cada uma delas foi sendo trazido um elemento que não desprezava o anterior e trazia uma nova forma de pensar. Como Cristo havia dito, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Em outras traduções, entendimento. É preciso então percebermos que as coisas são gradativas, que os acontecimentos são em momentos em que podemos deles tirarmos um ensinamento para o nosso próprio crescimento. Daí percebermos a preocupação que Kardec teve ao nos colocar elementos de revelação gradativa. Quando vemos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 do livro A Gênese, Kardec tratando do caráter da revelação espírita. E nos remete a momentos, por assim dizer, de consciência, que ele ali chama por revelações. A revelação que ele chamou de primeira, mosaica, Moisés, em que antes dele, Abraão, já nos falava da ideia de Deus. Mas um Deus epifânico, um Deus que convivia com as pessoas, que se materializava, entrava em tendas, conversava com pessoas. O Deus chamado Senhor, El Shaddai, aquele Deus apenas humano. Moisés traz essa ideia de Abraão numa forma mais profunda, dizendo que esse Deus, Yahvé, era um Deus legislador, um Deus que tinha leis, que não era só um Deus que, pela epifania, convivia com as pessoas, mas um Deus que tinha regras, leis. E ele revela essas leis
trazidas de uma forma direta pelo aspas, Criador, que vemos no capítulo 20 do livro Êxodo, em que ali ele traz uma ideia de um conjunto de 12 leis, aglutinando-as em 10 na forma didática, que Kardec passou a chamá-las de leis divinas, leis naturais. E um conjunto outro de leis, Levítico, novas leis, Deuteronômio, ensaios de leis no Números, os costumes, os hábitos, mas todos eles, ou todas elas, atribuídas a Deus. Em que Moisés tentava mostrar que nós tínhamos um Deus que regulava a nossa existência, que nos criou, conforme vemos o versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis do Velho Testamento. E Deus criou o homem e mulher os criou, à sua imagem e semelhança os criou. E traz essa forte presença do Criador. Mas, quando nos referimos a Deus, como nós não conseguimos nos elevar para o entendimento sobre Ele, conforme vemos na questão número 10 e 11, nas questões 10 e 11 do Livro dos Espíritos, nós então reduzimos Deus ao nosso entendimento. Em vez de nos abrirmos e nos elevarmos, nós tentamos reduzir Deus ao nosso próprio entendimento. Porque sondar a natureza íntima de Deus, dizem os Espíritos, é um sentido que nos falta. Questão número 10. Na questão 11 perguntou-se se um dia o homem viria a Deus. E foi respondido, sim, quando não mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, ele então verá e entenderá Deus. Como nós ainda estamos obscurecidos pela matéria, em vez de vermos e entender Deus, nós reduzimos Deus ao nosso próprio entendimento. E assim fez Moisés. E coloca em Deus uma figura mais humanizada em termos de sentimentos e condutas do que divino. Como vemos logo no versículo 1, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão, não terás diante de mim nenhum outro Deus, nem a ele prestarás culto, pois eu sou um Deus ciumento. Em outras traduções, zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, nas terceira e quarta gerações. Vejam essa figura, ciumento ou zeloso, que puno, porque essa era a ideia, o respeito adivinha do medo, a força era o elemento preponderante, então Deus teria que ser o Deus forte. Israel, Deus forte. E nos trouxe essa ideia. Mas a era não permitia ir além. E ali então, Moisés limita esse ensinamento, falando-nos da necessidade de andarmos com Deus. E para mostrar a recompensa de andar com Deus, ali no Gênesis tinha o hábito de contar a idade das pessoas. E fazia questão de contar a idade das pessoas num processo genealógico e, ao mesmo tempo, dividir essa idade em dois momentos. O momento antes de andar com Deus e o momento depois de andar com Deus. Porque no mandamento 4, lá do capítulo 20 do Êxodo, tem-se, honrarás o teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. A ideia ali era a recompensa terrena, porque não se falava em continuidade da vida. Entendia-se um sono eterno. E para que então houvesse a beatitude de andar com Deus, viveria muito tempo. Daí a preocupação de colocar a idade das pessoas. Uma figura parabólica, é uma parábola, mas lá diz uma idade para esse personagem da parábola da criação, Adão, diz, viveu 932 anos.
viveu 100 anos e andou com Deus e viveu mais 832. Matusalém viveu 927 anos, 300 anos, e andou com Deus e viveu mais. Vejam, viveu mais, 837 anos. Ou seja, antes de andar com Deus vivia-se menos, andando com Deus vivia-se mais. Abraão viveu 300 e poucos anos, uma criança, comparado aos outros, mas 90 anos sem andar com Deus, e os outros 220 depois que andou com Deus, porque a ideia era recompensa por ser filho de Deus, andar com Deus era viver muito tempo, porque depois era o sono eterno. Moisés não descortinou o além da matéria, deu lances, relances, mas não descortina. Os anos e séculos passam. Em um momento determinado, não uma data determinada, um momento determinado, chega-nos uma segunda revelação, que Kardec a coloca na figura do Cristo. E nesse sentido, o que o Cristo nos traz, que Moisés não trouxe, nesse sentido do viver, foi nos falar que existe uma continuidade da vida. Foi nos dizer que existe um outro mundo. Meu reino não é deste mundo. Quer dizer, existe outro mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas. É necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Tão forte foi esse discurso de mostrar que a vida continua, que não há o sono eterno, mas porque já era momento para se entender mais do que aquilo que Moisés havia trazido, que o apóstolo Paulo vai dizer aos hebreus: se Jesus não houvesse ressuscitado, e aqui não entraremos no mérito da palavra ressurreição, não é objeto da nossa conversa, se Jesus, porque esse é o texto do apóstolo Paulo, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Se ele pregava a vida depois da vida, ele precisava se mostrar depois da vida. Por isso o apóstolo Paulo fez desse reaparecimento de Jesus a mola propulsora para dizer que a vida continuava. Em outras palavras, se Jesus não se mostrasse depois da crucifixão, seria retórico tudo aquilo que ele tinha ensinado sobre a continuidade da vida. E ele se mostra demonstrando que a vida continua. Num outro estágio, num outro mundo. Sobre Deus, aquela figura vingativa, punitiva, mosaica, Jesus vai dizer: quem de vós, se vossos filhos vos pedirdes um pão, dará uma pedra? Se vossos filhos vos pedirdes um peixe, dará uma serpente? Se vós, que sois homens maus, fazem boas coisas aos vossos filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Deus todo bondade? Veja como ele muda o entendimento. Já é o Deus bom, o Deus bondade, o Deus que ele chamava por Pai, melhor dizendo, papai, Abba, assim ele se referia a Deus, Abba, papai, e não Adonai, e não El Shaddai, Senhor dos exércitos, Senhor, ou Yahvé, o impronunciável, ele o chamava por papai, numa relação de criatura para com o Criador, na relação dos filhos para com a paternidade, a maternidade divinas. Ele nos descortina um outro conceito, que Deus já não era para ser temido, Deus era para ser amado. Mas ele não vai além.
Ele diz que existe um outro mundo, mas não nos falou como é esse outro mundo. Só disse: na casa do Pai há muitas moradas. Meu reino é deste mundo. E o tempo vai passando. A ideia do Cristo ficou sem ele, sem Jesus presente, com os apóstolos presentes. Depois sem os apóstolos presentes e com os seguidores dos apóstolos presentes. Depois sem os seguidores dos apóstolos presentes e os seguidores dos seguidores presentes. E depois os seguidores dos seguidores dos seguidores. E de seguidores em seguidores em seguidores, nós fomos nos distanciando da ideia do Cristo. E nos atendo a historicidades, nos atendo a pontos controversos, a pontos confusos, e deixando a mensagem do Cristo de fora. Khalil Gibran, no livro Areia e Espuma, ele escreve: uma vez a cada 100 anos, Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos, nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos: meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar. E vai embora, e aguarda mais 100 anos para um novo diálogo. Porque nós acabamos criando, à nossa maneira, a figura do Cristo. Criamos um Cristo à moda de. Um Cristo que era a convergência, como ele havia dito: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, capítulo 10, versículo 10 do Evangelho de João. Nós criamos um Cristo exclusivista, um Cristo que nós carregamos a tiracolo, e tiramos da bolsa segundo a nossa conveniência. A humanidade obscureceu-se em uma fé absoluta, que Santo Agostinho, lá no século IV, desculpe-me, dizia: credum quia absurdum. Eu creio porque é absurdo. Por quê? Porque a mente não se abria. Era uma verdade dita, a verdade que o próprio Cristo não havia dito, mas haviam criado verdade, ou verdades. E a história nos mostra as dissensões. Cisma do Oriente no século X, cisma do Ocidente no século XVI. Divisões, cismas, divisões. Porque um entendia que deveria ter imagem, o outro entendia que não deveria ter imagem, então vamos nos dividir. É a chamada questão iconoclasta, lá do século X. Uns entendiam que o chefe religioso deveria ser o chefe de governo. Outros entendiam que chefe religioso era uma coisa, chefe de governo era outra. Isso era a chamada questão cesaropapista, lá do século X, que levou ao chamado cisma do Oriente. A igreja ortodoxa, a igreja do Ocidente. As contradições, os costumes confusos, que levou ao cisma do Ocidente, na figura de Lutero, chamando a atenção para contradições entre uma fala que pregava humildade e simplicidade e uma vida em opulência. Então ele chamou a questão, e chamando a atenção para onde estava realmente o Cristo. Credum quia absurdum. Creio, mesmo que seja absurdo. O teocentrismo pleno. Depois, a humanidade caminha, século XV, XVI, os chamados movimentos renascentistas, renascimento comercial, cultural, científico, religioso. E ali começa a se questionar esse ponto, e aquela ideia teocêntrica transforma-se em ideia homocêntrica, homocentrismo, o homem é o centro de tudo, e não mais o teocentrismo, Deus o centro de tudo. Surge a ideia, o homem é a medida de todas as coisas, e não mais Deus. E aí aquele elemento fé, aquele elemento obscurantista, é desprezado. E surge o movimento cientificista,
em que tudo seria explicado pelas regras da ciência, através de experimentações e postulados devidamente comprovados. E a ideia religiosa não era um postulado, a ideia religiosa não seria comprovada, não havia experiência factível de repetição e demonstração, então não era ciência, e negou-se a fé. A frase já passou a ser: non credam pelo que me passe quia absurdum. Eu não creio justamente porque me parece absurdo. Passou a ser a frase de referência. E a humanidade experimentou a explicação reducionista de tudo pela ciência. Uma fala de um materialista nos mostra bem como era a ideia de Deus. O materialista Feuerbach, lá do século XVIII, discípulo de Hegel, ele escreveu uma vez no seu livro A Essência do Cristianismo, ele escreve: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu, porém, afirmo que o homem fez Deus, à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Precisou de um materialista para entender isso. Que, na verdade, era um reducionismo, que a teologia nada mais era do que a redução da ideia de Deus ao nível do entendimento humano, e não a elevação do entendimento humano para compreender as coisas de Deus. E aí surge mais uma era. Uma era que vai partir da ideia da fé. Depois que a humanidade experimentou a fé absoluta, depois que a humanidade rejeitou a fé. E vem o pensamento kardeciano. E Kardec nos dizendo que a fé inabalável, a fé inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. É o que ele passou a chamar de fé raciocinada, e que muitos de nós espíritas transformamos em fé racionalizada. Porque a fé raciocinada não exclui o sentimento e o puro e simples crer em Deus. Tanto que Kardec escreve-nos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo: a fé cega em demasia prejudica, em demasia. Porque há uma parte dessa fé cega que nós chamamos de fé natural, que é simplesmente o sentimento íntimo da ideia de Deus em nós. E simplesmente cremos. Como nos descreve o Espírito Emmanuel, na questão 354 do livro O Consolador. Fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Ultrapassa os limites das crenças religiosas. Porque a fé é a certeza. É aquela que a mulher do fluxo de sangue demonstrou. Simplesmente entendeu que não poderia chegar até o Cristo, não conseguiria conversar com Ele. Ela tinha fraqueza por uma hemorragia que por 12 anos padecia. E disse a si mesma: se eu tocar-lhe a túnica, eu serei curada. E ela lhe toca a túnica, ou toca a túnica do Cristo. E o evangelista diz: e chegando por trás, tocou-lhe a borda da túnica. Por trás, tocou-lhe a borda da túnica. Não há racionalidade nenhuma nesse aspecto. Há a certeza. E ela toca-lhe, Jesus diz: para. Alguém me tocou. E um dos seus discípulos, pela sensibilidade da pergunta, acho que deve ter sido Pedro, porque foi uma sensibilidade masculina típica. Senhor, como tu dizes alguém te tocou se todos te empurram? Olha que sensibilidade. É típica de nós, homens. Senhor, como tu dizes alguém te tocou se todos te empurram? Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Bastou-lhe tocar. Como o centurião, numa racionalidade nutrida por sentimento, também consegue o atendimento ao seu servo. Senhor, meu servo está doente em casa. Jesus diz: vamos até tua casa. E ele diz: eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu sou comandante, tenho os meus comandados. Se dou ordem, eles cumprem, mesmo que eu não esteja presente. Tu tens os teus exércitos, dize uma palavra só, daqui, e meu servo será curado.
E Jesus diz: grande é a tua fé, vá, ou vai, que teu servo está curado. E depois diz aos discípulos, um centurião, diz aos discípulos: em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. E era um centurião, persona não grata. E é isso que a doutrina espírita veio trazer, mas no momento certo, na hora aprazada. Porque é isso que escreve o Espírito Emmanuel no capítulo 24 do livro A Caminho da Luz. Quando ele diz: o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Na hora psicológica. Não é na data determinada, não é no dia, é no momento, que ele chamou de hora psicológica. E nesse contínuo das revelações, em que Jesus nos fala de um outro mundo, e limita-se a dizer que há outro mundo, a doutrina espírita se nos chega e nos fala como é, ou como são os mundos, os orbes, e como é esse outro mundo, o mundo espiritual. Porque a doutrina espírita que nos foi trazer como se dá a existência espiritual, como se dá a existência material, como esses dois mundos se interrelacionam, questões 84, 85, 86 do Livro dos Espíritos. Que há uma inter-relação constante entre os dois mundos, que nos lembra o sonho de Jacó, antes de se chamar Israel, em que ele sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos desciam e homens, pessoas subiam nessa escada, que é justamente a questão 84, 5, as questões 84, 5 e 6. Dos dois mundos justapostos, mundo espiritual, mundo material. Já era a era de dizer da existência desse mundo, de como ele era, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que estamos aqui, a finalidade de estarmos aqui, questão 132 do Livro dos Espíritos, a finalidade encarnatória, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade de passar pela matéria, questão 230 do Livro dos Espíritos, para nos falar que o aprendizado no mundo espiritual é teórico e somente o contato com a carne nos permite exercitar essa teoria adquirida no mundo espiritual. Questões 258 até 264, que nos fala de como nós escolhemos a vida material que temos, as chamadas escolhas das provas. Isso tudo a doutrina espírita foi nos trazendo para dizer como é esse outro mundo. E Deolino Amorim, numa paráfrase ao apóstolo Paulo, foi escrever: se no Espiritismo não tivéssemos a mediunidade, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. Porque a mediunidade foi a comporta que se abriu para que os mundos pudessem conversar, para que as vozes dos céus pudessem falar. O que foi preconizado pelo profeta Joel, lá no Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2. Mas vejamos como Joel diz. Ele não fala que data, ele diz: naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão visões, vossos jovens profetizarão, vossos filhos terão sonhos. Naqueles dias, quando for. E na questão 382 do livro Consolador, pergunta-se a Emmanuel: qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? E Emmanuel, mostrando que conhece a fundo o Velho Testamento, foi dizer: a mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne,
aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. Veja que definição. Ele nos leva ao profeta Joel, na sua definição. A mediunidade é aquela luz que seria derramada por toda a carne. O que dizia Joel? Naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, vossos filhos profetizarão. Vejam. E o Emmanuel diz, é aquela luz, e acrescenta. Quem disse isso a Joel? Ele diz, é aquela luz prometida pelo Divino Mestre, que seria derramada sobre toda a carne. E como Joel disse, naqueles dias, Emmanuel foi dizer que dias eram. Ele diz que seria derramado sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. Ou seja, a era de entender o Espírito já havia chegado. A era de entender a realidade espiritual já havia chegado. E as vozes dos céus falaram. E trouxeram. Como nos fala o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora aos filhos desviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos homens que acima deles reina o Deus justo, o Deus bom, que faz germinar as plantas e crescer as ondas. Eu reuni o bem esparso na humanidade como feixe e disse aos homens, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E segue a mensagem, belíssima mensagem, o advento do Espírito de Verdade. No capítulo, o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa era que se nos abriu, que Kardec escreve na conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos. Com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Consequência. O objetivo, melhor dizendo, do Espiritismo é o esclarecimento das pessoas. Para que as pessoas, esclarecendo-se, se transformem moralmente. Por isso ele usa o termo consequências. Com o Espiritismo, a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Porque aprender, de fato, nos leva a fazer, a agir. Nos leva a uma busca de nos melhorarmos, e ao buscar nos melhorarmos individualmente, entendemos que ninguém se melhora sozinho, se melhora no convívio com o semelhante. Lei de sociedade, uma das leis morais, das 10 leis morais, contidas lá no Livro dos Espíritos, da questão 614 à questão 919, que nos fala da lei de Deus, do bem e do mal, da moral, das leis morais, do autoconhecimento, tudo para que pudéssemos, ou melhor, para que possamos viver essa nova era que se nos abre, mas que não é uma era com data, que vai ser 2019, 2020, 21, 63, vai ser quando nós nos dispusermos, de fato, a viver o ensino que nos foi trazido. Não com conhecimento retórico e teórico, com atitudes. Como nos falava Madre Teresa de Calcutá, as mãos que servem muitas vezes são melhores do que os lábios que somente oram. A doutrina espírita nos chama para um espírito de serviço, de esforço pessoal, de vencermos-nos a nós mesmos, mas sempre a serviço do próximo. É o que o apóstolo Paulo, em espírito, nos chamou a atenção – para aquilo que, quando encarnado, ele também havia falado.
Fora da caridade não há salvação. Porque a mensagem do capítulo 15, que tem o mesmo título, do próprio capítulo, foi escrita por ele, o apóstolo Paulo, em espírito. A mensagem que tem por título, fora da caridade não há salvação. E lá ele coloca no final do primeiro parágrafo, para fazer o mal, para fazer o bem, é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Para não fazer o mal, fica quieto no seu canto. Para fazer o bem, você tem que ter atitude. Mas não é só uma atitude, é uma atitude que vem com a vontade de praticá-la. Para fazer o bem é necessário a ação da vontade. A ação da vontade. Eu preciso ter a vontade de fazer e não só fazer por fazer. O que Leon Denis muito bem percebeu e escreveu no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe a falsa aparência do bem. Ato bom, desprovido de vontade, é um ato aparente, é uma falsa aparência do bem. Você é presidente do centro, você vai à campanha do Quiro, lógico que eu vou, justamente porque eu sou presidente, porque se eu não for, o que vão falar de mim? O ato é bom, mas não há a vontade que o precede. Uma falsa aparência do bem. E o apóstolo Paulo, aí encarnado, capítulo 13 da sua primeira epístola aos Coríntios, vai nos trazer a força do amor, o amor fíleo, que nós chamamos por caridade. Não o amor eros, do relacionamento puro e simples apaixonado, não o amor estorge, que é o amor da família, mas o amor fíleo, que é o amor da filantropia, o amor que ele chamou por caridade, que é o ensaio para o amor ágape, que é o amor divino, que é aquele que o apóstolo Paulo foi dizer, o amor do Cristo nos constrange, é o ágape, mas ele nos pediu que exercêssemos o fíleo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, se não tivesse caridade, em outras traduções, seria como um sino que tange ou metal que retine, ou seja, só barulho. O amor é benigno, dizia ele. O amor é paciente. O amor não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. O amor tudo ama, tudo entende, tudo compreende. É esse o sentimento. É isso que marca essa nova era. Esse olhar para o futuro não é um olhar teórico, não é para aumentar conhecimentos, é para aumentar o entendimento, para agirmos melhor. E não nos interessa se não estamos ainda no ponto evolutivo adequado, interessa que estamos no momento de consciência certo, e mesmo que seja errando, nós podemos aprender a crescer. Porque quando olhamos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4, está escrito, reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas a parte mais interessante da frase a gente acaba não observando, porque eles acrescentam, e pelos esforços que empreendem, no sentido de tentar domar suas más inclinações. Ou seja, ninguém espera de nós a perfeição. Ninguém precisa ser perfeito para agir. Precisa agir para se aperfeiçoar. É no trabalho. A doutrina espírita nos abre os olhos para uma era de valorização das pessoas, para dizer, todos nós somos capazes. Não interessa se nós erramos muito. Se nós estamos aqui encarnados, é porque já estamos no ponto de dar um passo a mais. Não interessa o tamanho desse passo, interessa a vontade em dá-lo. A doutrina espírita não é uma doutrina que nos enfurna, que nos leva para o chão, é uma doutrina que nos abre o céu. Que apesar de erros e mais erros, nós podemos continuar até acertar. Jesus escolheu as 12 melhores pessoas que ele tinha na época, os 12 melhores homens. Ele escolheu a dedo.
Ele mesmo disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era. E esses 12 que ele escolheu, um traiu, um negou, 9 fugiram quando ele foi preso, tudo gente boa. Um só ficou, João, o jovem. Porque Jesus contava com as pessoas que ele tinha. Não interessa se boas ou não, mas que tinham potencial. E nós todos nós temos potencial. Porque se não tivéssemos, não estaríamos aqui encarnados. Porque reencarnação não é punição. Questão 166 do Livro dos Espíritos. É para o aprimoramento progressivo da humanidade. Estar encarnado é uma oportunidade única, diversas vezes, mas única naquele momento, para nós crescermos. Pelo erro, pelo acerto, crescermos. Se caímos, levantamos. Se caímos, levantamos de novo. E assim vamos caminhando. Não é a doutrina dos bons, é a doutrina dos perfectíveis. Não dos imperfeitos, que negamos a perfeição, mas dos perfectíveis, que podemos nos aperfeiçoar, mesmo errando muito. É esse o discurso do Cristo, é esse o discurso que é o Evangelho espalhado sobre toda a terra, para viver uma nova era. A era regenerada? Não. A era que estamos vivendo agora, nos regenerando a cada dia, entendendo que nós construímos a vida que nós temos, que nós somos os atores, autores e, ao mesmo tempo, espectadores da nossa própria vida, que nós construímos a estrutura de vida que nós queremos, porque escolhemos estar aqui, quando no mundo espiritual estávamos, delineamos os gêneros de provas pelas quais passaríamos, e temos o apoio direto dos benfeitores espirituais que nos acompanham na nossa trajetória terrena, e acharmos que estamos desamparados e perdidos, desalentados. Quando os apóstolos estavam com medo de naufragar num barco, e Jesus nesse barco dormindo, eles acordam Jesus e dizem: mestre, vamos morrer. E Jesus diz: por que temeis? Não estou convosco? É a pergunta que devemos ouvir: por que nós estamos temendo? Jesus está conosco. Estarei convosco, disse ele, até a consumação dos séculos. Não vos deixareis órfãos. E a gente ainda acha que está perdido e abandonado? Não. Temos um rumo certo. Temos o roteiro. Seguir a Jesus, que não nos obriga a nada, apenas nos convida a segui-lo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E aí encontrareis refúgio para as vossas almas. Para que temer? É isso que a doutrina espírita nos mostra. É essa era que nos foi descortinada, para que nós caminhemos com os nossos pés, com a vontade de crescer, a passos lentos ou passos mais largos, mas a vontade de crescer. E entendermos então, como bem cantou Gonzaguinha, que eu obviamente não vou cantar aqui para vocês, em respeito aos ouvidos de vocês. Somos nós que fazemos a vida, como der, puder ou vier, sempre desejada
por mais que esteja errada. Entendamos isso. E viver vai ser algo muito mais simples do que nós imaginamos. Com os nossos defeitos, sem os nossos defeitos, com as nossas virtudes, sem as nossas virtudes, mas com a vontade de viver, com a vontade de aprender. Como cantaram dois filósofos, Puma e Timão, lá do Rei Leão. Hakuna Matata, você deve entender. Hakuna Matata, os teus problemas você tem que esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Simão Pedro, pela exposição. Nós queremos esclarecer o seguinte: os autógrafos será a partir, haja visto o adiantado da hora, será a partir da 1h30 da tarde, os autógrafos. O Simão Pedro, autógrafo na porta à direita aqui. O Sidney Lourenço vai estar aqui, na frente. E a saída, para quem não almoçar aqui, é à esquerda, aqui do